Santos reencontra o Sampaoli. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o João Frederico, do Sai Jogando. Já se inscreve nos nossos canais novos e em todas as nossas redes sociais também. O Santos enfrentou o Atlético Mineiro hoje, lá em Minas Gerais, na Arena MRV. E tinha muitas polêmicas envolvidas, né? Porque teve toda a novela com o Sampaoli, que quando o Santos estava sem técnico foi o principal nome falado. O Vojvoda acabou vindo e hoje o Santos enfrentou o Sampaoli, que foi pro Atlético Mineiro depois de tudo isso que aconteceu, né? Bom, o jogo estava pautado mais ou menos nisso, né? Esse era o pano de fundo do confronto. Só que, falar a verdade, o jogo foi muito além disso. Teve grandes emoções no jogo e isso acabou ficando meio que de lado. Bom, eu vou aqui falar a escalação do Santos, que o Vojvoda usou com algumas estreias também. Bom, o Brazão no gol, como de costume. Igor Vinícius na lateral direita, o Mike ficou no banco. Luan Pérez, Zé Ivaldo novamente e Escobar. Então, os quatro defensores continuaram os mesmos, né? Que o Santos já tinha, nenhuma estreia. Schmidt e Zé Rafael de dupla de volante, que foram muito bem hoje, os dois. O Vitor Hugo foi meio que um meia pela direita, foi um estreante também, veio do Flamengo por empréstimo. Neymar de meio campo mesmo, Guilherme no meio esquerdo e o Lautaro Dias, que foi o outro jogador que o Santos trouxe do Cruzeiro, atacante também por empréstimo. Bom, então, agora falando um pouquinho das estreias, né? O Lautaro, no primeiro tempo, achei muito legal. Ele é um atacante bem rápido, já deu pra perceber. Só que ele não tem tanta presença de área como o Tiquinho ou como outros atacantes que a gente tem no futebol brasileiro, né? Mas ele é um atacante bem rápido e que ele ajuda muito nessa pressão que o Santos fez no primeiro tempo no Atlético Mineiro. Então, para esse estilo de jogo, ele foi muito bem. Eu gostei bastante do primeiro tempo dele. O Vitor Hugo, eu não achei que ele participou tanto do jogo, mas ele voltava bastante, né? Tem uma característica parecida com o Guilherme em questão de defesa. O Guilherme é um ponta, né, que volta bastante. O Vitor Hugo, eu acredito que ele seja mais um meio campo, só que hoje ele estava pela direita e ele ajudava bastante recompondo. Bom, o Santos no primeiro tempo foi completamente diferente do que a gente viu e acompanhou esse ano inteiro, com todos os técnicos e até mesmo com o Vojvoda no jogo contra o Fluminense. O Santos hoje teve uma cara diferente e conseguiu dominar o Atlético Mineiro mesmo jogando fora de casa praticamente o primeiro tempo inteiro. O Atlético teve poucas finalizações e o Santos estava pecando justamente nisso, só no último passe ou na finalização. De resto, o Santos estava conseguindo se defender muito bem quando estava sendo atacado, que foi raro os ataques do Atlético, mas se defendeu bem. O meio-campo estava bem rápido, a bola estava conseguindo chegar no Neymar, quando não era ele que levava a bola até o ataque, mas ele estava conseguindo hoje, a bola estava chegando, só que essa última finalização a gente estava pecando, tanto que o Neymar mesmo errou furou a bola dentro da área, e era uma chance bem clara de gol, ele acabou furando, mas era nisso que a gente estava errando, a bola estava chegando dessa vez, o que é bem interessante, porque fazia tempo que o Santos não tinha essa velocidade nos ataques, e o principal ponto do jogo do Santos, né, que o primeiro tempo foi pautado bem nisso também, foi a pressão. O Atlético estava com muita dificuldade de sair nos tiros de meta, nas bolas lá atrás, e o Santos estava conseguindo pressionar muito bem, e diversas vezes a gente pegou a bola e conseguiu criar uma situação de ataque importante, já no campo de ataque, recuperando a bola, né? Bom, então mais ou menos foi assim o primeiro tempo. E o Santos estava com uma cara de que ia muito bem nesse jogo. Tava com mais chance de ganhar do que o próprio Atlético, mesmo jogando em casa. Só que o segundo tempo é impressionante como o azar do Santos veio do nada. Que em 10 minutos o Zé Ivaldo, que já estava amarelado, acabou agarrando o Hulk num contra-ataque do Atlético e tomou o vermelho.
E isso aí condicionou o resto da partida demais. E o Santos não conseguiu mais ser o mesmo do primeiro tempo. Porque eu acho que se mantivesse, provavelmente o Santos sairia com uma vitória. E eu diria mais, uma vitória até tranquila. Porque o Atlético não estava conseguindo atacar o Santos no primeiro tempo. E se o Santos conseguisse arrumar essa questão de finalização, provavelmente o Santos ia sair com a vitória tranquila. E é raro dizer isso, né? Porque o Santos nunca consegue uma vitória tranquila. Mas dessa vez eu tava com essa expectativa, bem do primeiro tempo. Mas com essa expulsão do Zé Ivaldo não foi o que aconteceu. E aí o Santos teve que abrir mão da pressão que tava dando certo, mas teve que abrir mão disso, porque não tem como você se desgastar tanto no ataque, sendo que você tá com um homem a menos na defesa. Então o Guilherme acabou sendo substituído e entrou o Adonis Frias, que é outro estreante, um zagueiro. E no primeiro lance que ele entrou, o Scarpa achou um belo lançamento pro Igor Gomes, que conseguiu marcar o gol. Ah, um parênteses, né, que eu esqueci de falar, que também foi algo bem importante. No segundo tempo, antes do Santos tomar o gol, o Igor Gomes mesmo, que fez o gol, ele deu uma joelhada no Brasão. E nesse lance o Brasão acabou, parece que desmaiando, né, não sei, ficou desacordado por um breve tempo, assim. Mas depois, quando ele se levantou, a transmissão mostrou um galo enorme assim na testa do Brasão. Tava bem feio. Só que deu pra ver até na leitura labial que ele falou, não, eu tô bem, eu posso continuar jogando. Só que não foi o que aconteceu. Ele continuou por um tempo, ele ainda jogou acho que mais uns 10 minutos. Depois ele pegou a bola uma hora, caiu no chão e a ambulância entrou e ele teve que sair. Mas ele saiu depois de ter tomado o gol. Então, eu só esqueci de dizer isso. O Brasão se machucou, o Zé Ivaldo foi expulso, o Santos toma o gol ainda com o Brasão, e depois disso, quando tá 1-0 no placar pro Atlético Mineiro, o Brasão acaba saindo. Então, o cenário do primeiro tempo, que o Santos estava com muita vontade de jogar, estava com raça, estava com velocidade, tava tendo volume de jogo. E ao contrário do Atlético. Então esse primeiro tempo mudou totalmente. O Santos se encontra aos, 20 minutos do segundo tempo sem o seu principal jogador, praticamente. O jogador com maior destaque na equipe no ano, que é o Brasão. Se encontra sem ele, machucado e preocupado também, porque o Brasão tava parecendo mal, né? Os jogadores do Santos estavam um pouco preocupados, assustados com o que tinha acontecido com o Brasão. Com um a menos e agora sem total... sem um poder de força para conseguir atacar e conseguir um empate. Era muito difícil disso acontecer. Bom, nessa expulsão do Zé Ivaldo eu tenho um parênteses também, outro, que eu acho que o Vojvoda tinha que ter tirado o Zé Ivaldo ainda no intervalo. Porque a gente sabe que o Zé Ivaldo é um zagueiro que provoca, tanto que no primeiro turno ele provocou bastante o Hulk, ele fez o gol, saiu comemorando, fazendo uma galinha assim. Ele é um zagueiro que provoca, ele tem um histórico com o Atlético Mineiro e um histórico com o Hulk. E é justamente com o Hulk que ele acaba tomando o segundo amarelo. Então, pelo histórico dele e como estava se desenhando o jogo, o Atlético estava contra-atacando bastante, porque o Santos estava conseguindo atacar. Eu acho que o Vojvoda poderia já ter tirado o Zé Ivaldo no intervalo. Só fecha parênteses, eu acho que esse foi o erro do Vojvoda no jogo. E o que condicionou o que foi o resto da partida. Bom, então o Santos toma esse 1-0 e acaba as expectativas que a gente estava tendo. E o Brasão sai entre o goleiro Diógenes, que jogou uma partida no ano passado no Santos contra o Ituano, mas ele fez uma grande partida. Depois que ele entrou, ele salvou diversas vezes o Santos, bastante assim, na pressão que o Cruzeiro estava exercendo, já que o Santos estava com um a menos. Ele fez muitas defesas e foi um dos principais jogadores da partida, mesmo entrando no segundo tempo. Ele foi muito importante para o Santos. Bom, depois disso o Cabadeiro entra também, sai o Vitor Hugo, como eu já falei, não achei que deu pra ver muita coisa do Vitor Hugo na estreia dele. E já pro final do jogo, aos 34 minutos, entra o Tiquinho, o Robinho Júnior e o Tassiano. Bom, a gente vê o Tassiano entrando, a gente já fica meio preocupado, o Tiquinho também, o Santos já tá perdendo o jogo, o Vojvoda colocou os atacantes que ele tinha à disposição.
Mas saiu o Neymar, o Lautaro, que eu já falei, achei que foi uma estreia ok, e o Schmidt, que também estava amarelado, então acabou saindo. Então agora o Santos estava sem o Neymar, que até que jogou bem. Teve um lance polêmico no primeiro tempo, que o Scarpa chega por trás. Eu achei que foi pênalti, mesmo a bola ainda não... A bola ainda estava em jogo, então é por isso que eu acho que foi pênalti. Mesmo a bola já não estando com o Neymar. Que ele finaliza de dentro da área e o Scarpa chega depois e dá um carrinho no Neymar. Sei lá, eu achei que foi pênalti, mas passou, ninguém reclamou muito também, então seguiu o jogo normal. Bom, então agora com as alterações, voltando, o Santos se lança pro ataque para tentar empatar o jogo. E num lançamento totalmente despretensioso, eu acho que o Escobar dá um chutão assim, eu não sei nem se ele mirou realmente, mas a bola chega na área e o Lianco acaba tropeçando, assim, já tava meio que caindo, e ele acaba dando um carrinho no Tiquinho, e o juiz dá pênalti. Eu achei que foi pênalti mesmo, mas foi bem estranho, assim, porque ninguém tava esperando que o Santos tava conseguindo, ia conseguir reagir, né? E o Tiquinho mesmo sofreu pênalti, ele bate, ele consegue empatar o jogo, e a partir daí o Santos agora não tinha mais substituições, só tinha praticamente só tinha atacante no time, só que agora tinha que se defender, porque o empate estava de bom tamanho para quem tava com a menos, né? E o juiz dá 16 minutos de acréscimo. Nisso já era o final do jogo, né, quando o Tiquinho sofre o pênalti. O juiz dá 16 minutos de acréscimo por causa das pausas com o brasão, dos atendimentos. E a partir daí o Santos só se defende, só que o time foi muito guerreiro e valente. E eu achei um jogo cheio de emoções, grandes emoções nessa partida. Uma hora você tava com expectativa, feliz, achando que o Santos ia ganhar. Aí depois expulsão, brasão, se machuca, então você fica preocupado, você fica triste, bravo também. Então foi um jogo muito emocionante. E agora no final é aquela tensão de seu time tá segurando o resultado, você não pode tomar o gol. E aí, a partir desse momento, o Diógenes foi o principal jogador da partida, defendeu diversos chutes do Galo, e o Santos consegue empatar com o Atlético Mineiro do Sampaoli, o que, pelo primeiro tempo, é ruim, porque as expectativas estavam altas, mas que, ao todo, de como o jogo se desenhou depois no segundo tempo, foi um grande resultado, e agora o Vojvoda consegue o seu segundo empate no seu segundo jogo com o Santos, mas tem muita margem para evolução, porque o time do Santos realmente era outro hoje. É impressionante que nessa data FIFA, só nesse tempo de 2 semanas, o Vojvoda conseguiu mudar completamente o próprio estilo de jogo que ele mostrou contra o Fluminense, que não foi muitas coisas, né, que ele mostrou. Hoje já deu para ver um outro Santos, e eu acho que as expectativas são muito altas pro clássico que vai ter na Vila contra o São Paulo, que é o próximo jogo. Bom, eu acho que é isso. O jogo foi muito emocionante mesmo, muito legal de assistir. E é isso. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.